Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos aqui, mais uma noite. Segunda-feira, como todas as segundas-feiras, nós temos a nossa palestra semanal. É um momento importante da semana, quando nos reunimos buscando compreender a mensagem do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Amigos, eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se fazendo parte dessa família, fazendo parte desse encontro espiritual. Mesmo aqueles que vão nos assistir depois, nós convidamos vocês, coloquem também o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada, ela será transformada na medicação adequada, necessária, de acordo com as necessidades individuais. Com muita fé, com muita esperança, com muita confiança, nós vamos participando desse momento, porque nós temos que ter essa certeza que o Pai vela por cada um de seus filhos. Por menor, por mais pequeninos que sejam esses filhos, aí mesmo é que ele está mais presente, cuidando, orientando, conduzindo. Então, vamos dar início à nossa noite e nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente, contando com cada um de vocês aqui também conosco. Então, vamos iniciar mais uma noite de segunda-feira. Como todas as segundas, a gente procura sempre trazer um tema que sirva para as nossas reflexões. Então, amigos, hoje nós iniciamos um pouquinho depois do nosso horário habitual, porque tivemos um compromisso, mas os benfeitores nos auxiliaram, que acabou dando tudo certo, e nós estamos aqui para esse momento tão esperado, que a gente sempre tem esse cuidado, porque quando nós iniciamos a semana preparando, buscando esse encontro espiritual, esse encontro de almas, nós com certeza vamos ter uma semana bem mais tranquila, bem mais harmonizada. Então, são exatamente 20 horas e 1 minuto. Nós vamos pegar aqui um livro de mensagens para que a gente possa ler a mensagem que estiver chegando para nós, mas antes nós vamos mandar um abraço muito carinhoso para a nossa querida Sueli Reis, Vicente Gimenez, Mariana Fosati, José Roberto Araújo, que se encontram já aqui conosco, nosso querido vovô Arnaldo Reis, diretamente, aliás, não sei nem se está diretamente de Boston ou se está lá junto com a filha, mas é um momento muito especial. Boa noite, Josélia Souza, seja muito bem-vinda. A Vera Lúcia Soares. Então, amigos, os nossos amigos estão junto conosco. Nós vamos iniciar abrindo aqui do livro Vinha de Luz, benfeitor Emmanuel, o médium Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui na mensagem 168. A mensagem 168, ela diz o seguinte: é uma mensagem de Paulo escrevendo aos Romanos,
capítulo 8, versículo 9. Então, assim, o apóstolo dos gentios, Paulo, se pronuncia dizendo: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, tal não é dele. E o Emmanuel, o nosso querido benfeitor Emmanuel, comenta esse trecho dessa carta de Paulo aos Romanos, dizendo: o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com ela as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens de revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os verbos de sua inspiração. Prossegue Emmanuel, porque o título da página é Parecem, mas não são. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. E Emmanuel vai discorrendo cada um. Mas aí ele diz: ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam, na individualidade, traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. A mensagem 168 do livro Vinha de Luz. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo. Amigos, vamos orar, agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite de segunda-feira, em nome do Cristo, pedindo aos seus emissários do bem que estejam conosco e que possamos iniciar essa noite para receber o amparo que vem do alto, que possamos abrir o nosso entendimento, os nossos corações, para que a luz da doutrina espírita
o Evangelho de Deus possa ser iluminado nos nossos corações. Ser conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Antes de iniciarmos, cumprimentando também a nossa querida Tassimara Sírio. Seja muito bem-vinda, Tassimara. O Arnaldo, sempre com esse carinho, convidando outros e outros amigos para poderem participar conosco dessa noite. Então, nós vamos iniciar. Para aqueles que receberam a nossa divulgação, já sabem o tema da noite de hoje. A vinda do Cristo estava prevista? O que vocês acham? Porque nós sabemos, o cristianismo, nós atualmente no nosso planeta, nós temos cerca de uns 8 bilhões de pessoas. E quando nós falamos sobre Jesus, a gente às vezes se ilude, imagina que todos esses 8 bilhões conheçam Jesus, professem essa crença, mas, na realidade, apesar de Jesus ser o nosso governador espiritual, é cerca de 1 bilhão e pouco, talvez, de cristãos. Os demais têm outras religiões, muitos ainda nem conseguem compreender quem seria esse Messias, mas Jesus disse que o evangelho dele seria pregado em toda a terra. Então, imaginem, ainda falta bastante. E a mesma coisa é com relação ao Cristo, com relação a Jesus. Muitos não acreditam nem que ele tenha realmente existido. Nós que somos espíritas cristãos, nós temos essa convicção, temos essa certeza, mas será que a vinda do Cristo, ela estava prevista? Então nós vamos refletir um pouquinho para que a gente possa ter essa compreensão dessa programação divina, porque nós sabemos, como nós falamos agora há pouquinho, mesmo os seres menorzinhos da natureza, mas todos estão sob o cuidado, sob o amparo de Deus. Há toda uma programação. Nada é por acaso. Não existe. Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore que não seja sob a permissão do Pai. Então, imaginem. Então, aconteceram previsões sobre a vinda de Jesus. O estudo dos fatos históricos relacionados às previsões da vinda do Cristo tem como base o quê? As afirmações de Jesus e a opinião dos apóstolos. Há, porém, um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, pois que o apontam constantemente como artigo de fé. É o do próprio Deus, isto é, o dos profetas falando por inspiração e anunciando a vinda do Messias. Nós já procuramos frisar com relação a isso, porque nós temos que ter cuidado. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, na Torá, essas profecias, Moisés falou com Deus, o profeta tal falou com Deus, na realidade, eram médiuns que tinham esse intercâmbio com os espíritos superiores, mas eles ainda não tinham essa noção exata, então eles se imaginavam falando diretamente com Deus. Mas eram inspirações que vinham através dos emissários do alto para esses profetas, e eles falavam sobre essa vinda do Messias. E essa vinda ela foi programada durante muitos séculos. Não foi uma coisa assim como a gente
quando programa uma coisa de hoje para amanhã. Não, Deus não tem pressa, então há uma programação de todo o universo com muito cuidado, para que tudo possa sair da melhor maneira possível. Então, no... Só um minutinho que entrou aqui um sonzinho que não era para ter entrado. No Velho Testamento, nós encontramos algumas profecias que anunciam o advento do Cristo. Nós temos que lembrar que esses escritos hebraicos, que se chama a Bíblia hebraica, é cerca de uns 2000 anos antes da vinda do Cristo, já haviam essas previsões, anunciando essa chegada de Jesus. Então, nós vamos citar algumas. Por exemplo, lá em Zacarias, o profeta Zacarias, ele traz essa mensagem. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, vejam, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, um asno, filho de jumenta, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então, o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículos 9 e 10, ele já traz essas previsões, falando que ele viria, esse Salvador, pobre e montado sobre um jumento. Temos que lembrar que Maria, grávida, faz a viagem com José para aquele censo que havia sido determinado, e ela vai montada no jumento. Logo mais, passados uns 30 e poucos anos, Jesus, na sua pregação, ele, quando quer chegar a Jerusalém, ele pede aos profetas que busquem aquele asninho, aquele filho de uma jumenta, e ele adentra na cidade, montado ali naquele burro. Então, vejam, é cerca de 1000 anos antes, Zacarias, já citando esse momento. Vejam como que é interessantíssimo a conseguir visualizar aquele momento histórico tão especial que iria acontecer 1000 anos adiante. Depois, quem for mais curioso, pesquise qual o ano, porque eu não pesquisei, e deixei para que vocês tivessem esse desejo de pesquisar e verificar qual o ano que o profeta Zacarias, em que anos mais ou menos, ele traz a sua mensagem, porque aí vocês vão saber direitinho o tempo. Mas, prosseguindo, e agora no livro Números, que é lá também do Antigo Testamento, no capítulo 24, versículos 17, dizendo: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Sete era um personagem. Então, ele também já traz aqui essa previsão. Ele não ia ter a oportunidade de contemplá-lo, porque ele ia vir depois, ele iria chegar muito tempo depois. Mas aquela estrela faria esse anúncio. Agora, o profeta Isaías, também trazendo no seu capítulo 7, versículo 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Vejam, o profeta Isaías, pesquisem também depois em que ano
que o profeta Isaías trouxe as suas previsões. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, até o nome que ele ia ter, o profeta revela, porque Emanuel, Deus conosco, ele foi chamado Emanuel. E ele já traz esse relato. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Continuando ainda, o próprio profeta Isaías, agora no capítulo 9, versículos 6 e 7, nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Vejam, o governo está sobre os seus ombros. Jesus não é o nosso governador espiritual? Agora, quando esses profetas falavam dessa forma assim, simbólica, o povo não conseguia compreender. Então, imaginar, então ele vai ser um rei, ele vai ser um governador, ele vai nos libertar, ele vai nos dar riquezas. E não era bem isso que o profeta queria dizer. Mas ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, Isaías, numa linguagem muito bela, poética, ele diz: Deus, o Senhor dos Exércitos, fará isto. Deus estava ali, no comando disso tudo que ia acontecer. E veria-se Messias para ser o responsável por cuidar de tudo. Só que nessa linguagem nem todos conseguiam compreender. Por isso que nós espíritas dizemos que a primeira revelação vem através desses profetas, principalmente Moisés. Moisés que se destacou. Então, a primeira revelação, ele trouxe um pouquinho dessa luz. Quando vem Jesus, Jesus vem ensinar o amor, a fraternidade. Mas os homens, a humanidade ainda não estava preparada. E quando chega a terceira revelação, que é o Espiritismo, nós já temos condições de compreender, fazendo uma leitura mais equilibrada, mais sensível, para que possamos entender nas entrelinhas o que está ali sendo ensinado para nós. Dele asseveravam os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário: levantar-se-á como arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Porque nós sabemos, Jesus, ele, desde o momento do seu nascimento, ele foi perseguido, ele foi condenado à morte, porque o governador, com medo, Herodes, com receio de perder o trono, quando vêm os reis magos, aqueles 3 reis, para saudar ao menino que havia nascido, o que ele manda? Manda matar todas as crianças com esse receio. Então, desde o momento do nascimento, Jesus já estava vivendo nessa ingratidão,
vivendo carregado de opróbios, desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. O profeta já previa. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Ele foi chamado louco pela própria família. Os irmãos e a mãe vão buscá-lo num determinado dia, achando que ele estivesse com a mente em desalinho, ele ali ensinando, e eles vão chamá-lo, porque não conseguiam compreendê-lo. Mas o profeta diz também que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Então vejam que coisa linda, porque é previsto já que Jesus estaria pronto para nos auxiliar, como aquele irmão mais velho, sábio, equilibrado, cuida, vela, orienta os seus irmãos mais novos. Jesus também, porque Jesus também é filho de Deus, como nós. Só que aquele irmão experiente, então ele já tem possibilidade de tomar sobre si todas as nossas dores para nos aliviar. Ele nos ensinou. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas eles continuam nos ensinando. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Amigos, confesso que ainda não temos condições de saber fazer essa leitura de uma forma 100% que nos esclareça. Porque nós, espíritas, nós já temos um pouquinho de entendimento que pecado não é cometer algo absurdo. Pecado quer dizer pegar um caminho equivocado, sair do eixo, sair do caminho, sair da rota. Todos nós, em algum momento, podemos sair da rota. Não quer dizer que cometemos um crime hediondo. Mas, quando diz que Jesus ele está passando por todo esse sofrimento que ele passou, em função dos nossos pecados, em função dos nossos equívocos, dos nossos erros, porque a humanidade, quando ele chegou ao planeta, não conseguiu compreendê-lo. E foi feito o quê com ele? Ele acabou sendo colocado uma pessoa que estava presa para ser condenada e Jesus. Barrabás e Jesus. O que o povo fez? Escolheu que Jesus fosse para a cruz. Então, foi uma decisão equivocada. A humanidade pegou o caminho equivocado, porque entre um irmão que havia cometido atos que não deveria ter cometido, e um outro que veio para ensinar o amor, o perdão, a fraternidade, e o povo escolhe aquele para ir para a cruz, logicamente, que é o que aqui se coloca. Ele se vergou através do peso dos nossos equívocos. As feridas que ele teve ali na cruz, mas tudo um testemunho de amor.
Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Tudo, tudo isso previsto antes da vinda do Messias. E nós devemos lembrar que, confirmando as profecias, Jesus nasceu na Terra em um ambiente de lutas, conspirações. Ele viveu na Palestina durante o reinado de Herodes Antipas, cerca de 4 anos antes do calendário cristão, porque, na realidade, não se sabe, né, ao certo nem dia, nem horário, nem ano, corretamente o que ele nasceu. Então, há uma defasagem aí nessa contagem. E o Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, ele também era irmão de Arquelau. Ele foi nomeado tetrarca da Galileia. Depois que o Arquelau foi deposto, Antipas recebeu o título de Herodes, que tinha grande significação em Roma, porque temos que lembrar que, naquele período, Roma era muito poderosa, havia conquistado vários povos, e entre eles o povo hebreu. Então, o nascimento de Jesus, ele também está previsto no Novo Testamento. Temos que lembrar que Jesus, só para a gente reforçar isso, Jesus ele não deixou nada escrito. Os grandes missionários que vieram à Terra, eles geralmente não deixavam nada escrito. Sócrates não deixou nada escrito. Buda, Jesus, todos eles, os seus discípulos, escreviam por ele. O próprio Paulo, muitas das cartas de Paulo, ele ditava, e aqueles amigos escreviam para ele. Então, ali, no Novo Testamento, os evangelistas, aqueles discípulos, amigos de Jesus, é que deixaram esses escritos, relatando como que foi essa programação. E Lucas, que não chegou, Lucas, o evangelista Lucas, ele não conheceu Jesus, mas ele escutou muito sobre Jesus através de Paulo. Paulo, que também não conheceu Jesus. Mas Lucas era um homem muito culto, um médico. Então, todos aqueles relatos que ele foi ouvindo, ele foi transcrevendo. Eu não tenho certeza, mas talvez até de Maria, mãe de Jesus, ele tenha conseguido esses relatos e ele foi nos trazendo. Então, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas não conheceu Jesus, Mateus e João eram discípulos de Jesus. E Marcos seguia Paulo. Então, ele vai relatando Lucas. E no 6º mês de gravidez de Isabel, mãe de João Batista e prima de Maria, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Virgem quer dizer jovem. Provavelmente José era bem mais velho do que Maria. E, segundo os relatos, Maria devia ter seus 15 anos. Então, era uma jovem. E o anjo aparece para essa jovem. A prima dela, Isabel, estava grávida. A Isabel engravidou primeiro. Então, a Isabel já estava no 6º mês de gravidez e quando o anjo Gabriel aparece para Maria. E ele vem falar para Maria: salve, agraciada,
o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, Maria, turbou-se, ficou impactada com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, o anjo, inclusive, fala para Maria qual seria até o nome que ela daria para o filho. Este será grande, diz Gabriel para ela. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Nós não vamos aprofundar aqui, porque não há tempo suficiente. Mas nós precisamos compreender que entre os hebreus eles tinham determinados profetas que eles consideravam como. Agora me fugiu a palavra. Abraão, pai Abraão, Jacó, Davi, que era o rei Davi. O Jesus ele vem de toda essa descendência de Davi. Então, isso que o anjo vem falando para ele. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo, o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E aí ele continua narrando, e Maria, diante de tudo que o anjo fala, ela diz: Eis aqui, vejam. Olá, meu neto amado, seja muito bem-vindo, bem-vindo, Luiz Felipe. Então, Maria, a mãe, aquela que seria a mãe de Jesus, vejam, a disposição, é isso que Jesus espera de nós. Quando ele diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ele quer o quê? Que a gente se entregue com confiança, com disposição, com coragem, com fé. Diante de tudo que o anjo Gabriel fala para Maria, o que ela fala? Eis aqui a serva do Senhor. Ela se coloca à disposição. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então o anjo se afasta. Nesse momento, a gente percebe o que? Também aqui, o intercâmbio mediúnico. Aquele anjo vem, aquele espírito superior, vem utilizando-se de Maria transmitir a mensagem. E aí diz, e o anjo ausentou-se dela. Então a gente pode fazer também uma leitura qual? Ela estava mediunizada, recebeu a mensagem, e aí o anjo se afasta. O espírito se afasta. Então, amigos, os textos evangélicos, eles informam que, confirmada a gravidez de Maria, ela resolve fazer uma visita à sua prima Isabel, que também estava grávida no segundo trimestre de gestação. Isabel era prima de Maria, João Batista, primo de Jesus, porque eram que primos segundos, né? Aqui no Brasil, até a terceira a gente considera como primos, né? Primo primeiro, primo segundo, primo terceiro. Eu agora, recente, ganhei um primo terceiro, um bebezinho que nasceu da minha prima segunda, porque a minha prima primeira, que era a mãe, já está em outras esferas, e a minha prima segunda agora nos presenteou com um primo
imprimir o terceiro. Luiz Felipe, aproveite que você está aí no Rio e veja se você consegue visitar a Carol e o bebezinho lindo dela. Então, amigos, a Maria vai visitar a prima Isabel. E Lucas também relata isso, o que acontece nesse momento. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Imagine, naquela época, a pessoa ia a pé, andava quilômetros a pé. Já provavelmente não existiam obesos, porque as pessoas se exercitavam muito. Ela entra na casa do Zacarias, que é o marido da Isabel, e sauda a prima. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre. João Batista, na barriga da mãe, se remexe. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Vejam, e a Isabel também se mediuniza e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Vejam que humildade. A Isabel, prima, fala para outra prima. Ela, naquele momento, inspirada, mediunizada, ela percebe vibratoriamente que aquele serzinho ali que estava sendo gerado no ventre de Maria era especial. Então ela diz: e de onde me provém a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? É uma pessoa tão humilde diante desse. Qual privilégio de eu poder receber essa visita? Pergunta ela. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, diz Isabel para a prima, pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha, o João Batista, saltou de alegria no meu ventre. Isso se encontra em Lucas, no capítulo 1, versículos 39 a 44. Amigos, vejam, a nossa reflexão da noite. A vinda do Cristo estava prevista? Então eu deixo para vocês responderem. Paz a todos. Então, amigos queridos que estão aqui conosco, com muita alegria, nós vamos convidando todos vocês, aqueles que ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, aproveitem, ao final ela será magnetizada. Nós vamos também receber o passe magnético espiritual, ofertado pelos benfeitores amigos que se encontram conosco. E lembrando a quem for nos assistir depois, através dos nossos canais do YouTube, ou do Facebook, ou do Instagram, ou do Telegram, façam também isso. Coloque a sua água com muita fé, com muita esperança. Recebam esse momento espiritual, porque os benfeitores, com certeza, vão acolher a cada um. Então, se preparem e nós vamos lembrando, antes de iniciarmos a nossa prece final, para aqueles que, porventura, ainda não conheçam os nossos canais, e o nosso canal do YouTube tem mais de 1000 vídeos postados. Então, entrem lá, é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Tudo separadinho em playlist. Cursos, estudos, palestras, tem evangelização infantil, tem 3 anos de curso de magnetismo, ensinando como aplicar o passe, o autopasse, auxiliar a outras pessoas. Então, amigos, é um material riquíssimo. Jesus conta conosco.
Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Ao final, nós vamos passar o novo número do nosso WhatsApp para quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento toda terça-feira. Então, nesse momento, nós convidamos todos vocês para iniciarmos o nosso encerramento. Para aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos fazer agora uma grande rede de doação. Vamos doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os emissários do bem vão se utilizar de nós. Mas para aqueles que sentem necessidade de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia, para que os benfeitores possam auxiliar. Lembrando que nem tudo que nós pedimos é o melhor para nós. Devemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu ainda sou criança espiritual. Mas tu, ó Pai, tu sabes a necessidade de cada um de seus filhos. E nessa noite, reunidos em nome do Cristo Jesus, junto com as equipes espirituais de trabalhadores, nós vamos vibrando sentimentos de muito amor, de muita proteção, de muita paz. Nós vamos visualizando agora o nosso planeta Terra se iluminando. As sombras se dissipam e o nosso planeta se irradia. A paz se manifesta. O sentimento de fraternidade, de respeito, de tolerância, de perdão. Juntos com cada emissário do bem, nós envolvemos o nosso orbe com muito amor. Adentramos nos lares, pacificamos as famílias, percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e onde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, onde houver um irmão que ainda não conhece o Evangelho de amor, nós vamos envolvendo com vibrações de muito amor, de muita fraternidade, de muita paz. E pedindo a cada benfeitor amigo que nesse momento possa magnetizar as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizar os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizar as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos visualizando agora gotículas de amor, gotículas de cura sendo depositadas para auxiliar, para aliviar, para consolar, para curar. E enquanto os benfeitores amigos atuam nesse trabalho, nós vamos agora dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, para que os emissários divinos, vasculhando as nossas mentes, possam
auxiliar aqueles que neste momento nos vêm ao pensamento. Confiemos. Enquanto os benfeitores amigos vão acolhendo as nossas súplicas, nós vamos agora nos colocar receptivos para recebermos essa luz que verte do alto. Sintamos agora uma chuva de pétalas perfumadas e curativas sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente essa energia de cura penetra através do centro coronário e percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. Essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico e nós vamos sentindo célula a célula, molécula a molécula, a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E enquanto os emissários divinos nos aplicam o passe, nós vamos louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos.
Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos protetores individuais, agradecendo a cada emissário divino que veio em nosso auxílio, agradecendo a Jesus e rogando a esse Mestre amoroso que abençoe a nossa semana, que nos conduza sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Dai-nos, Senhor Jesus, a força, a coragem, a fé, a perseverança, para que possamos buscar sempre a Ti. Com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, nós vamos encerrando, convidando a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse encontro com muita alegria, lembrando que amanhã, terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. E logo a seguir, não é ao vivo, é à distância, nós temos a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento de 8h30 às 9h30 da noite. Antes de passarmos o número do nosso WhatsApp, para quem desejar encaminhar algum nome, pedir uma orientação, um atendimento fraterno, nós vamos cumprimentando também a Ana Eliane, a Rita de Cássia, nossa querida vovó Eudócia, quem mais aqui? A Inês Luchese, tão amigos, amigas, tão queridas, tão especiais, que a paz de Jesus permaneça com cada um de vocês. Anotem aí o número do nosso WhatsApp, a nossa querida Tassimara Sírio, e o novo número, o DDD, é o 19, DDD 19, e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, terça-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, o nosso estudo do Evangelho e logo a seguir a nossa reunião de vibração e irradiação. Foi muito bom estarmos juntos.